Ezequiel 47, a partir do verso de número 2. Nós iremos ler até o verso de número 7. O verso 2 diz assim: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda da direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Onde batia as águas? E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram, tá raso, as águas eram águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Se assente. O livro de Ezequiel é o livro mais difícil de toda a Bíblia Sagrada. A maioria dos estudiosos tem dificuldade na interpretação desse livro. Pirman chega a dizer que ele chega a ser mais difícil que o livro do Apocalipse. Vários estudiosos, teólogos, acreditam que esse é o livro mais difícil de nós interpretarmos à luz da Bíblia Sagrada. Eu não vou ousar tentar interpretá-lo de forma tão teológica hoje. Mas quando eu leio o livro de Ezequiel, somente com o nome, o tema do livro e o nome do profeta, o meu coração se alegra. A palavra Ezequiel, ela é oriunda do hebraico de Ezequiel. A tradução é Deus ajuda, ou aquele a quem Deus ajuda, ou aquele a quem Deus fortalece. Quando eu vejo o nome de Ezequiel, eu me alegro, porque eu me lembro de Isaías capítulo 41, verso 10, quando Deus disse: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te levanto, te ajudo e te sustento com a minha mão direita poderosa. Quando eu vejo o nome de Ezequiel, eu me alegro, porque no capítulo 4, versos 13 em diante de Filipenses, o apóstolo Paulo disse, verso 12 em diante: Eu sei estar alegre, sei estar triste, sei ter abundância e sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ezequiel é o homem que tem, no meu ponto de vista, um dos ministérios mais difíceis do Antigo Testamento. Por quê? Ele está sendo usado em um momento, no meio de anciãos. Ele sendo um jovem de apenas 30 anos de idade, no começo do seu ministério. Então, quando o nome de Ezequiel é apresentado como aquele a quem Deus ajuda, eu subentendo que não há ministério difícil que o Espírito Santo não possa impulsionar e fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Ezequiel não nasceu para ser profeta. Ezequiel nasceu para ser sacerdote. O texto o apresenta como filho de Buzi, ou Buzi. Todo jovem judeu, quando completava 13 anos e um dia, ele passava por um cerimonial chamado Bar Mitzvah, ou filho do mandamento. Ele tinha que decorar porções do Pentateuco, ou da Torá para os judeus. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, do verso 1, até Gênesis capítulo 6, do verso 8, nós temos a Parashá Bereshit. Gênesis capítulo 6, verso 9, até Gênesis capítulo 11, nós temos a Parashá Noah, que é sobre Noé. Gênesis 12 ao Gênesis 15, nós temos a Parashá Ler Lerá, sai por ti, e etc. São 54 porções. Ele o apresentava, ele tinha que decorar, porque até os 7 anos de idade, a sua mãe o ensinava. Dos 7 aos 13 anos e um dia, o seu pai o ensinava. No dia dessa formatura, ou dessa apresentação, a sua mãe ficava do lado direito, o seu pai do lado esquerdo, ou sucessivamente. E se ele conseguisse citar de forma perfeita, o sacerdote dizia: olha, se você for da tribo de Levi, se ele fosse da tribo de Levi, ele poderia se tornar futuramente um sacerdote.
Se ele fosse de uma outra tribo, ele podia ser um doutor da lei, um mestre da lei, um ensinador da Torá, e etc. Ezequiel passa nesse teste. Para ele passar nesse teste, ele tinha que ter estudado pelo menos 13 anos da sua vida, ou até quando ele começasse a ter consciência, até ele fazer 13 anos. O que eu estou dizendo é que ele passava a maior parte da sua infância estudando, perdendo noites de sono. Ele passava a maior parte da sua vida se debruçando nas escrituras sagradas daquele momento. Ezequiel é aprovado. Quando ele é aprovado, ele passa agora a estudar, como se fosse hoje um nível básico de teologia, ele passa para o nível médio. E quando ele fizesse 25 anos de idade, ele faria agora um estágio como sacerdote. Para quando ele fizesse 30 anos, quantos anos? 30 anos, ele se tornasse um sacerdote. Dos 25 aos 30, ele fazia 5 anos de estágio, para depois ele se tornar um sacerdote. Parece que eu vejo Ezequiel passando diante do templo até os seus 25 anos, olhando para os sacerdotes, aquelas estolas sacerdotais, aquelas vestes bonitas. Parece que eu vejo ele dizendo: daqui uns dias, essas vestes vai estar aqui, ó. Daqui uns dias, porque quem é chamado, quem foi chamado por Deus para o ministério, ele vive em torno do ministério. Conta-se que durante a sua infância que ele estava se preparando, e nesse percurso até os 25 anos, conta-se que os seus amigos o convidavam: Ezequiel, vamos fazer alguma coisa. Se fosse no dia de hoje, vamos brincar de bola, vamos sair, etc. Ele dizia: eu não posso, porque eu estou me preparando para algo que Deus me escolheu para fazer. Porque quem é escolhido vive de acordo com o seu chamado. Quem é escolhido não perde tempo com outras coisas. Mas quando ele faz 25 anos de idade, a Babilônia invade Jerusalém pela segunda vez. Nebuzaradã, capitão da guarda de Nabucodonosor, já havia invadido há 8 anos atrás e tinha levado toda a linhagem dos reis. Na segunda leva, eles levam agora cerca de 10.000 sacerdotes, entre eles os aprendizes, como Ezequiel. Quase 5.000 quilômetros eles arrastados como escravo. Conta-se que nesse percurso, os seus amigos diziam: e aí, Ezequiel, o que adiantou? O tempo todo que você perdeu estudando. O que é que adiantou o tempo todo que você perdeu de noites de sono, e etc, e etc. Ezequiel não tinha palavras para responder. Porque há momentos que de fato nos falta palavra para explicar, ou não é verdade? O tempo passa. 5 anos depois, Ezequiel está junto ao rio Quebar. Pastor David, pastor Dário, pastor Rodrigo, os demais pastores e irmãos, eu nunca vi na Bíblia alguém fazer para Deus e ficar sem a sua recompensa. Eu vou te dar mais uma chance. Eu nunca vi na Bíblia quem faz para Deus ficar sem a sua recompensa. Vamos começar em Gênesis. Em Gênesis capítulo 15, Deus disse para Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Em 2 Crônicas capítulo 15, verso 7, o texto diz: esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a tua obra terá uma recompensa. Em Mateus capítulo 19, versos 29 e 30, Jesus disse: não há quem abra mão de pai, mãe, filhos, esposas, bens, terras e fazendas, e não há de receber 100 vezes mais nesta vida e na porvir a vida eterna. O maior texto de recompensa para a igreja, para mim, é 1 Coríntios capítulo 15, a partir do 51 ao 58, que é o tema da noite de hoje. O texto diz assim, ó: aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista na imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, que é corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão?
Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Se parasse no 57, eu já dava mais glória do que você. Mas vou te dar mais uma chance. Paulo escreve o 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olhe, não preciso repetir, mas repita para mim: a tua obra terá uma recompensa. Pastor, e Ezequiel? Eu explico. O início do capítulo 1 é fantástico. Diz: no 5º ano, no 4º mês, no 5º dia, sabe que dia era esse? Aniversário de Ezequiel. Vou dizer de novo. Sabe que dia era esse? Aniversário de 30 anos de Ezequiel. Seria o dia que ele receberia a unção na ponta da orelha direita, no dedão polegar direito da mão e no dedão polegar direito do pé. Seria o dia que, se ele estivesse em Jerusalém, ele receberia a consagração de sacerdote. Parece que eu vejo Ezequiel junto ao rio Quebar, olhando para um lado, olhando para o outro, dizendo: que presente de aniversário que eu ganhei. Que presente de aniversário que eu recebi. A minha vida quase toda estudando, me preparando, e isso é o que eu recebi. De repente, Ezequiel para de olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás. De repente ele para de olhar para o rio Quebar, e ele resolve levantar os olhos para os céus. E o texto diz: abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. A palavra abriram-se é uma voz reflexiva. No hebraico significa uma ação feita sem nenhum agente externo para executar. Era Deus dizendo: Ezequiel, não tem ninguém aí na terra para te recompensar? Tem não. Não tem ninguém na sacerdote para te recompensar? Fica tranquilo. O céu se abre para retribuir aquilo que você... Oh, glória! Levante a tua mão para cima assim no ato de fé. Deus está dizendo: se não tem ninguém na terra para recompensar o preço que você pagou, se prepare para o céu abrir ao teu favor e do alto vir a recompensa. Quem acredita nesta palavra bíblica, profética? Glória. O texto diz que Deus vem de uma forma esplêndida. E eu não me apego em todo o capítulo 1, mas para ganharmos tempo, Deus se manifesta e diz o texto que veio sobre ele a mão do Senhor. A palavra mão dá ideia de poder. Deus estava dizendo: Ezequiel, não tem ninguém para te ungir aí embaixo, fica tranquilo. A unção desce do alto sobre a sua vida. De repente Ezequiel fica boquiaberto e cai para o chão. Cai sobre o seu rosto. Nós terminamos o capítulo 1. Quando entramos no capítulo 2, há uma voz fantástica que diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu me levantaria correndo na mesma hora. Mas Ezequiel não consegue se levantar. Por quê? Ele acabou de ter um encontro com a presença de Deus. Falta força nele para se levantar. Grave isso. Falta força nele para se levantar. Mas de repente, o milagre acontece no verso 2. O texto diz: então entrou em mim o Espírito e me pôs de pé, e ouvi o que ele me falava. Era Deus dizendo: quando falta força em você embaixo, fica tranquilo, quem tem algo a realizar da minha parte, o meu Espírito entra e o levanta. Nós, como bons pentecostais, gostamos do mover do Espírito. Nós rodamos, nós pulamos, viramos cambalhota mesmo, porque nós somos pentecostais. Mas a maior obra do Espírito Santo é nos levantar e nos colocar de pé diante da... Eu vou falar de novo. A maior obra do Espírito Santo é nos colocar de pé diante de Deus. No verso 3, a palavra repetida no verso 1, a palavra do verso 1 é repetida no verso 3. No verso 1 ele diz: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele não tinha força, o Espírito entra, eu coloco de pé. E no verso 3 ele diz novamente: filho do homem, eu te envio. Eu parei lendo esse texto e disse: como que pode? Tudo bem. Filho do homem no verso 1. A palavra filho do homem aqui não tem nada a ver com o filho do homem a respeito de Jesus no Novo Testamento. Aqui fala da fraqueza, da limitação.
da limitação de Ezequiel. Uma coisa é o Filho do Homem no verso 1. Mas no verso 2 entra o Espírito nele e o coloca de pé. E no verso 3 ele continua sendo o Filho do Homem. Eu disse, não pode. Ele está cheio do Espírito. E continua sendo o Filho do Homem. Que representa a dependência. Aí Deus disse, lê direito. É porque mesmo cheio do Espírito Santo, o homem nunca vai deixar de ser dependente de mim. Vou dar mais uma chance, mesmo cheio, porque tem gente que pensa que sabe, que faz, que acontece, e esquece da dependência de Deus. O resto de nossa vida, nós deveríamos passar aos pés do Senhor, entendendo que nós não passamos de filho do homem, mesmo que cheio do Espírito Santo. Dependência. De repente, no mesmo capítulo 2, Deus está detalhando como que seria a obra na vida de Ezequiel. Arderia, ia doer, o machucaria, mas ele resolve ir. Mas antes que ele vá, nós chegamos no capítulo 3. Deus diz, antes, Ezequiel, você precisa se alimentar. Porque antes de alimentar alguém, você tem que alimentar você mesmo. Come desse rolo, come do rolo que eu te dou. No capítulo 3. E ele come, e quando ele está mastigando, digamos, estava doce como mel, mas quando ele engole, fica amargo. Isso aqui representa início e continuidade da chamada dentre os significados. Era Deus dizendo, você pensou que seria fácil? A minha palavra precisa fazer parte da sua vida. Você precisa se identificar na sua palavra. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a primeira coisa que eu aprendo é que eu preciso melhorar. Eu estava no curso de hebraico e o aluno falou assim, pastor, depois que eu comecei a estudar o hebraico, o grego, eu descobri muitos erros na Bíblia. Eu falei, então para de estudar. Não, porque... Para, em nome de Jesus. Eu disse, Jonathan Edwards, ele disse, depois de ler a Bíblia por quase 200 vezes, eu descobri muitos erros, todos eles em mim. O cabra leu 2 e descobriu erros na Bíblia. A mensagem bíblica nos transforma. A mensagem bíblica nos tira do chão, entre aspas, e nos coloca de pés diante de Deus. A mensagem bíblica me confronta. A mensagem bíblica faz eu entender que eu não sou tão bom como eu penso que sou. A mensagem bíblica me faz entender que eu preciso ser dependente de Deus em toda a minha vida. Receba esta palavra. A mensagem bíblica me faz entender que sem Deus eu não sou nada. Ebiachandarábia. Eminacandioplacia. Keleb Kamanara Sérgia. Há um alimento de Deus para nossas vidas espirituais, que no começo pode ser doce, depois será amargo, mas é necessário para a continuidade da nossa chamada. Eu estou vendo com os meus olhos espirituais. Balaão estava desviado e viu de olhos abertos. Eu estou vendo com os meus olhos espirituais o maná de Deus descendo sobre nossas vidas e nos capacitando para algo sobrenatural. Xandarábia. Ezequiel, hein? Oh, glória. Praia, Sérgia. Caminaia, subkelébia. Emando que assia. Calabre, amando. Me dá 10 segundos, coloca a mão no teu coração. Não me chama de menino, por favor. Não. Se os irmãos quiserem, a gente vai de Bíblia aqui até as 5 da manhã. Não me chama de menino, por favor. Coloca a mão no teu coração. Eu estou vendo com os meus olhos espirituais. Ereblai, comanácia. Chamados que estavam parados aqui, queimando que placia, pessoas que, eita glória, pessoas que estavam parados ministerialmente falando, e o Espírito acaba de dizer para mim, Átila, diga para minha igreja nesta noite que há um maná de Deus capacitador sobre a vida dele, Hebrai, Calamandaracia. Levante a tua mão assim para receber, ó. Eu estou eremando que a sébia, Calaibe, amando que a cia, comanácia. Eu estou vendo com os meus olhos espirituais. Eu já vou pregar. Eu estou vendo com os meus olhos espirituais Deus falando comigo. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar. É tua esposa, profeta, é tua esposa. Coloca a mão assim nela para mim, para a gentileza, do lado em cima aqui, ó. Onde o meu servo está colocando a mão, eu, o teu Deus, coloco a minha agora.
Pensas tu que eu não vejo? Pensas tu que não conheço? Conte os dias a partir de hoje, porque eu estou lhe capacitando para algo sobrenatural nesta terra, diz o Senhor. Eu vou deixar você adorar, depois eu continuo. Que me nascia, me nascergia, alabracama nascia, meu Deus do céu. Isso aqui não estava nem no esboço. Erecaplacia, aminacandiochelébia. Há um maná de Deus capacitador sobre a nossa chamada nesta noite. Ele se levanta e começa a ir ao ministério. E nós temos, por mais que Ezequiel, o livro seja difícil de interpretarmos, no que tange a datas, é o mais fácil. Nós temos categoricamente a quantidade de ministério literário de Ezequiel. 22 anos. Quantos anos? Se ele fosse sacerdote, ele serviria por 20 anos apenas. Eu vou dizer de novo. Se ele fosse sacerdote, ele serviria por 20 anos apenas. Mas como Deus o chamou para algo maior, e ele o obedeceu, o ministério dele durou mais tempo. Agora escute isso aqui. Os planos de Deus são maiores que os nossos, sim ou não? Às vezes acontece algo na nossa vida que no começo a gente se questiona: meu Deus, como é que pode isso? Por que A, por que B, por que isso, por que aquilo? Escute bem. Quando nós chegamos no capítulo 8 de Ezequiel, nós entendemos por que Deus o chama como profeta. Por que Deus o arranca de lá e o permite ir para a Babilônia. No capítulo 8 nós vamos ver as abominações do santuário. Olhe para cá. No capítulo 8 nós vamos ver as abominações do santuário. Os sacerdotes tinham se corrompido. Permitiram entrar tudo quanto é tipo de tribulação no santuário. Todos eles corrompidos. Se Ezequiel fica lá, possivelmente, eu vou desenhar. Se Ezequiel fica lá, possivelmente ele estava lá no meio daqueles idólatras, aquela tribulação toda. Então quando Deus arranca Ezequiel de lá, Deus estava dizendo: você não entende hoje, mas eu estou te guardando. Por que, Senhor? Eu estou te guardando. Quando Ezequiel tem a visão do capítulo 8 e vê o santuário todo na abominação, aquela tribulação toda, parece que eu vejo por dentro ele chorando, porque amava o lugar, mas entendendo: muito obrigado, Senhor. Agora eu sei por que o Senhor me arrancou de um lugar e me colocou em outro. Agora eu sei por que isso aconteceu. Agora eu sei por que essas guerras. Agora eu sei por que o Senhor mudou. Saiu glória. Deus muda os planos nossos, porque o dele não muda nunca, para dar a nós algo muito maior. E quando nós aceitamos, eu não consigo sair daqui. E quando nós aceitamos o chamado de Deus, ele dura muito mais tempo do que aquilo que nós queríamos fazer. Nesse ínterim, o alvo de Ezequiel é pregar para o povo. O alvo de Ezequiel é que o povo se converta. O alvo dele é que o povo mude de direção. Mas eles não recebiam a palavra que Deus dava a ele. O tempo passa e nós temos uma visão fantástica no capítulo 37. No ano da destruição do templo, Ezequiel vê o povo com as suas esperanças terminadas, a ponto de parecer como um vale de ossos secos. E essa profecia, embora seja escatológica, eu não vou entrar em escatologia, ela é fácil de entender, porque na continuidade diz: eles disseram, nossa esperança se secou. Quando Ezequiel vê o templo destruído, lá no fundo do coração de Ezequiel, que viveu em torno do templo quase a maior parte da sua vida, ele se entristece, porque o projeto que ele havia sonhado agora está destruído. Alguém destrói o projeto que Ezequiel tinha sonhado em ser. Aí entra esse pensamento desse pregador:
com base no texto bíblico, Deus dá algumas visões, dentre elas, o que nós temos do capítulo 40 ao 48. Do capítulo 40 ao 44, Deus fala sobre o novo templo, maior do que o templo antigo. Um templo que não havia sido feito pelas mãos de Salomão. Um templo que o próprio Deus deu as medidas. Ezequiel viu um templo sobrenatural. A mensagem de Deus é: aquele lá, Nabucodonosor destruiu. Agora eu quero ver ele destruir esse daqui. O Espírito de Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, ele destruiu o seu primeiro projeto, porque foi feito pela mão do homem. Agora eu quero ver ele destruir esse projeto, que é muito maior. O que eu estou dizendo para a igreja do Senhor nessa noite é que os planos de Deus, o projeto dele na nossa vida, não há ninguém nesta terra que consegue derribar. Os planos dele na nossa vida, não há ninguém da terra que consegue mudar. Os planos dele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não há ninguém nessa terra que consegue destruir. Quando a mão de Deus está sobre o projeto, quem está comigo nesta palavra, uma mão para o céu é pouco demais. Oh, glória! A mensagem de Deus é: ô Nabucodonosor, tu destruiu aquele de lá, agora eu quero ver tu destruir esse daqui. Esse projeto que estou mostrando para Ezequiel. E Deus agora toma Ezequiel, oh meu Deus, o leva para esse projeto. A mão de Deus toma ele e o leva para esse projeto. E ele tem mais uma visão fantástica. Ele está de frente da porta principal. E ele vê do altar 2 braçozinhos de ribeiro. Na verdade era um córregozinho. Não sei como é que vocês falam aqui, na minha cidade é córrego. Corguinho, a gente fala corguinho. Pequenininho assim, ó. E ele começa a mirar um deles. E de repente ele vai olhando. E quanto mais ele saía do altar, quanto mais ele ia se aproximando da porta, esse ribeirozinho começava a ficar profundo. E Deus toma Ezequiel. Ezequiel começa a observar. E de repente diz o texto que uma mão o pega e o toma e o faz passar pelo rio. E as águas batiam no tornozelo. Era Deus dizendo em primeiro lugar: o que eu tenho para você não é só para você ficar olhando. Eu quero você se envolvido nesse mistério. O que eu tenho para você não é para você somente ser um espectador ou um telespectador, um admirador. Olha como ele canta bonitinho, olha como ela canta bonitinho. Ah, se eu tivesse uma voz dessa. Eu sei que eu não sei pregar, eu sei que eu não sou um bom pregador, mas Deus disse: vai pregar, rapaz. O que Deus tem para mim e para você é: se envolva naquilo que eu lhe confiei. Ezequiel entra e as águas batiam no tornozelo. E o texto é quem diz: e ele me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo joelho. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E me fez passar pelas águas, tornozelo. E me fez passar pelas águas, joelho. E me fez passar pelas águas, lombos. Mas a quarta não está no texto. E me fez passar. Não está, pode ler. No tornozelo me fez passar. A metáfora é: pastor, posso usar o senhor? Por gentileza, vem cá. Por gentileza. A metáfora é, e eu já vou começar a pregar, peraí. A metáfora é: água no tornozelo me fez passar. Volte. Água no joelho me fez passar. Volte. Água nos lombos me fez passar. Agora, quando ele chegou aqui, ele não o fez passar. Ele não o empurrou ou forçou a passar. Ele o apresentou um lugar profundo. Já entendemos, vou explicar melhor. Até no tornozelo, no joelho e nos lombos, ele o fez passar. Mas quando ele se deparou a um lugar mais profundo, ele quis ir a esse lugar mais profundo.
E para ir para esse lugar mais profundo, ele não podia ir mais com os pés no chão. Ele não podia ir mais andando. Ele teve que tirar os pés do chão, porque senão ele morreria afogado. Já observou? E eu me lembro, quando eu era bem menorzinho, eu não sabia nadar. E meu pai é um homenzarrão do meu tamanho. A gente ia tomar banho. Na época tinha rio limpo na minha cidade. A gente ia tomar banho nesses rios. E ele dizia: Átila, pode ir andando, mas quando a água bater na sua cintura, para. Porque se você passar dali para lá, você não consegue mais voltar. Vou dar mais uma chance. Fique até com a água na cintura. Porque se você passar dali para lá, a água te leva para onde ela quiser. Não tem força. Ele ainda brincava comigo: a água não tem cabelo para você segurar. A água não tem cabelo para você segurar. Ou seja, ela faz o que quiser com você. Não passe daqui para cá, porque se tu passar daí para lá, nem eu consigo te tirar, porque a correnteza ali é muito forte. Quando eu li esse texto, eu lembrei dessa palavra do meu pai. E eu me lembrei que quando Ezequiel para dali para lá, ninguém mais o conseguia tirar dos mistérios profundos que Deus o queria levar. E era um ribeiro que eu não podia passar andando, eu tinha que passar nadando. Era ele dizendo: eu tive que tirar o pé do chão, eu tive que flutuar. Tirar o pé do chão significa cortar aliança com as coisas da terra. Tem gente que quer viver os profundos de Deus, mas com aliança com as coisas da terra. Tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus, mas vive andando com o pé no chão. Será que vai dar? Será que vai acontecer? Deus está dizendo: até aqui eu te fiz passar, agora daqui para lá a escolha é tua. Tirar o pé do chão significa cortar aliança com as coisas da terra. A pergunta é: qual é o nível que nós queremos chegar? Onde nós queremos chegar no ministério, na vida espiritual? Águas na Bíblia também representa um pleno conhecimento das coisas de Deus, ou o conhecimento das coisas de Deus. É só pegar João capítulo 7, versos 37 em diante, e ele vai dizer o seguinte no texto bíblico. Quando nós lemos João 7, versos 37 em diante, diz: no último dia da festa, ele olha para a multidão e diz: eu me coloco aqui. Aquele que beber essa água, no seu interior fluirá rios de água viva, a jorrar para a vida eterna. Até um lugar de água no tornozelo ou de água no lombo, ele nos faz ir. Mas há um momento que a decisão é nossa. Quando eu li esse texto, Deus disse: tu vai pregar hoje sobre a decisão. Tu quer ficar do jeito que você está, ou tu quer tomar uma decisão de ir ao lugar profundo? E enquanto eu meditava, Deus dizia: filho, tu irá ministrar para alguém que tem chamados sobrenaturais da minha parte, que tem algo sobrenatural na família, na casa, nos filhos, no esposo, na esposa, mas está precisando tomar uma decisão, sair do lugar que limita o seu chamado e mergulhar a águas profundas. Duas coisas irão acontecer: você não vai conseguir mais sair, o diabo não conseguirá mais te tocar, o inferno não conseguirá tirar você desse nível espiritual profundo. As águas vão te levar para onde ela quiser, ali a vontade de Deus prevalecerá. E em terceiro lugar, quando ele chega nos lugares profundos, ele para e ali ele olha para trás. Quando ele olha para trás, duas coisas ele vê. Primeiro, o tanto que ele já tinha caminhado. Ele andando. 1, 2, 3, 10. Chegou em lugar profundo. O ser o toma. Ele olha para trás. Ele fica boquiaberto. Olha o tanto que eu já caminhei. Você já parou para pensar? Olha para cá. O tanto que você já caminhou. Eita. Você já parou para pensar o tanto que você já andou? Onde Deus já te fez chegar? E por que essa vontade de desistir? Em águas profundas, dá para desistir não, varão? Em águas profundas,
Dá para abandonar ministério não, meu irmão. Em águas profundas, ela te leva para onde ela quiser. Em águas profundas, não dá não. Em águas profundas você percebe o tanto que você já caminhou, onde Deus já te fez chegar. Mas pastor, a vitória está demorando a chegar. Meu amigo, a segunda coisa que ele vê, diz o texto, de um lado e do outro, árvores em abundância. A vitória dele está aqui. Aquelas árvores representavam a nação de Israel, que ele queria que se convertesse no início da sua caminhada. Mas o texto não diz que ele foi caminhando e plantando árvore. Não. O texto não diz que ele foi caminhando e semeando semente para plantar árvores. Não. Enquanto ele caminhava, Deus fazia as árvores crescerem. Não entendeu? Enquanto ele caminhava, Deus ia fazendo o que ele queria que fosse feito lá atrás. Enquanto ele não olhava para trás, só caminhava, andava. 1, 2, 10. As árvores iam nascendo, brotando. Eu não sei como, depois você pergunta para o texto. Eu sei que quando ele olhou, ele viu que aquilo que ele queria que acontecesse no início, aconteceu quando ele chegou no centro da vontade de Deus. Eita glória! Aquilo que ele queria que fosse feito, Deus estava plantando árvores. Oh glória! A nossa função é só não desistir. A nossa função é só não parar. A nossa função é somente caminhar. E o nível vai aumentando. E o interessante é que quanto mais ele andava, mais para baixo ele ia. Enquanto mais ele andava, menor ele ficava. Quanto mais, porque tem gente que vai caminhando, e pensa que é o oposto. Pensa que ele vai crescendo. Não, com Deus é o contrário. A caminhada nos faz ir, ó. E quanto mais ele descia, mais árvores iam plantando. Quanto mais ele afundava, se aprofundava, ia sumindo Ezequiel. Quando ele desaparece, o projeto de Deus se realiza com aquilo. Levante a sua mão para o alto, Senhor. Quando nós desaparecermos, quando a minha vontade desaparecer, quando o meu eu desaparecer, a vitória de Deus chega na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Quando nós chegarmos no centro, eita glória, eu estou vendo com os meus olhos espirituais, Deus dizendo: filho, eu estou plantando árvores, entre aspas. Não, ele não caminhou assim, ó. Um passo, vamos ver se a árvore nasceu. 2 passos, nenhuma árvore ainda. 3 passos, nada. Não. Ele só focou naquele que estava convidando. Vem. Ele só focou naquele que o chamava. Vem. E quando nós focamos naquele que nos chamou, os nossos planos ficam nas mãos dele. Ai. Quando nós focamos naquele que nos chamou, os nossos projetos ficam nas mãos dele. Quando ele chega no centro, no meio do ribeiro, águas profundas, eu não sei se ele flutuou, eu não sei. Eu sei que ele chegou na margem do ribeiro, e ele olhou de um lado e do outro. Havia abundância de árvores. Era Deus dizendo: enquanto você caminhava, enquanto você descia, se aprofundava, eu estava fazendo aquilo que você não conseguia fazer. A pergunta é: que nível nós queremos chegar? Onde é que nós queremos chegar? Tem gente que está contente com água no tornozelo. Sabe qual que é o problema de água no tornozelo? É que você pode entrar e sair quando quiser. Tornozelo fala de caminhada, início de caminhada. Joelho fala de oração, vida de oração. Só que tem pessoas que têm vida de oração, mas uma língua do tamanho da gravata do irmão. Ele não está coberto na água. Não. Agora, quanto mais ele se aproxima ou se aprofunda, o nível das águas vão subindo. Só que chega um momento que ele tem que tomar uma decisão. E essa decisão muda a vida de Ezequiel em todos os sentidos. E era um ribeiro. A palavra ribeiro é Nahal, lugar que outrora havia sido seco, mas agora tem água em abundância.
O que Ezequiel, meu Deus, o que Ezequiel está vendo aqui é que ele chegou a um lugar que outrora era seco, mas agora está lotado de água. Eita glória, ó, essa decisão que ele toma o faz ir a um lugar que outrora estava seco. A palavra definida ali, quem é que já viu? Quando um poço artesiano estava cheio, e ele seca, e fica aqueles negócios tipo que cortado assim, aquele terreno duro. Essa é a palavra que outrora significa aqui. Mas agora, aquele lugar que estava duro, seco, se transforma em um ribeiro que não dava para passar a pé. Eita glória! Só porque ele focou naquilo que Deus tinha para ele. Só porque ele tomou decisão, sem precisar de ninguém o influenciar. Ele só se deparou com a profundidade do ministério que Deus havia prometido a ele, ou proporcionado a ele. Ele só não parou de caminhar. É bem verdade que as guerras que nós enfrentamos são tamanhas. É bem verdade que as batalhas são tamanhas. Mas Deus nos trouxe aqui para essa noite para dizer somente uma coisa: se você tomar a decisão de tirar o pé do chão, cortar aliança com a terra, você vai chegar em um lugar que outrora era seco, mas agora está inundado com as águas do Espírito. Eu estou vendo mães aqui que outrora choravam por causa dos filhos, outrora choravam por causa do marido, mas o ribeiro de Deus o alcançou e oh glória, oh glória. Eu estou vendo com os meus olhos espirituais pessoas andando, caminhando assim, e Deus falando comigo assim: ó, filho, pensas tu que eu não vejo o que tu pede em prol do teu chamado? Pensas tu que eu não vejo o que tu entregou nas minhas mãos quando veio para o culto? Assim te diz o Senhor: eu estou indo lá dentro daquele lugar, visitando todos os teus. O teu ministério descansa, porque está nas minhas mãos. Aquela cura, eu estou entrando lá, diz o Senhor. Se você, a glória, levanta a tua mão aqui, ó. Eminacia, alabracamanassébia, rebracamandaracia. Pensou que teólogo não entregava profecia também não? Pensou que quem fala hebraico, grego, não entrega a revelação de Deus, não? Deus usa até os pequenininhos, irmão. A única coisa que Ezequiel fez, não parou. A única coisa que ele fez, não parar. Irmãos, não tem segredo. É só não parar. Pastor, eu vou começar uma dieta, 15 dias. Ah, não estou emagrecendo nada. Ora, demorou 15 anos para engordar, mas emagreceu 15 dias. Pastor, eu vou começar um exercício, 15 dias. Ah, pastor, não dá não estou aguentando nada, estou cansado. Ora, viver o sedentarismo a vida toda, com 15 dias quer mudar? Não, o segredo é não parar. Pastor, preciso de uma bênção espiritual. Aprenda com Jacó. A noite toda, eu não largo. Anjo, vem cá. A noite toda, agarrado na perna do anjo. Sei lá onde estava agarrado, sei que estava agarrado com o anjo. O texto diz que ele segurou e ficou a noite toda. Não largo, não largo. Eu só te largo quando der a minha bênção. O Jacó nos dá uma aula de que é orar, irmãos. Jacó me dá uma aula do que é oração. Oh, glória. Pastor, já desisti desse menino. Eu orei 15 anos. Eu não queria contar isso aqui, mas eu vou contar. Eu conheci uma senhora em Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo, onde eu moro, que um dia ela pegou a foto de um filho dela e levou para a igreja. Levou para alguém orar. Quando ela colocou a foto assim, o cara disse: fulano de tal, eu conheço esse moço. Ó, vou te falar, eu vou até orar. Mas ela disse: não precisa orar não, vem cá. Desse jeito aí você não precisa orar para ninguém. Eu mesmo oro. Levou para casa. 30 dias de oração. 60 dias de oração. 90 dias de oração. 5 meses de oração. 2 anos de oração. 3
4, 5 anos de oração. Nos últimos 3 meses que ela orava, Deus usou um varão e disse: olha, filha, ainda este ano, essa foto que está dentro da sua Bíblia aí, esse rapaz que está aí dentro aí, que alguém já disse que não vai viver mais, que não tem mais perspectiva de vida, ele vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Ela pegou a foto daquele moço, foi para casa e abriu um propósito de oração agora. Ela estava orando, não na igreja somente, mas 3 horas da manhã todos os dias. Botava a foto debaixo do joelho dela assim. É por isso que eu sou pentecostal, meu irmão. Sou pentecostal. Eu não estou falando que isso é espiritismo, não. Isso aqui foi a fé dela. Hoje ela sabe que isso aqui não é bem assim. Mas foi o jeito dela, ela sabia orar. Foi o jeito que ela sabia. Aí quando foi dia 19 de dezembro de 2010, ela recebeu a notícia: Dona Mercedes, oi, o Átila aceitou Jesus. Agora só falta a profecia cumprida, ele ser um grande pregador. Mas aceitar Jesus já aceitou. O que eu estou dizendo é que alguém vai dizer que a tua caminhada foi em vão. Alguém vai dizer que você está perdendo tempo. Ora, alguém vai dizer, porque todo aquele que desistiu faz de tudo para você desistir também. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu. E se você conseguir, é vergonha para ele. A mensagem de Ezequiel é só você não parar e tomar a decisão de não. Eita glória, eu me arrepiei aqui. Por favor, não me chame de menino. E quando ele toma a decisão, ele consegue ver que valeu a pena tudo aquilo que ele havia feito outrora. Eu te convido a ficar de pés comigo nessa noite. Não dá para chegar no nível profundo com os pés no chão. Não dá para chegar no ribeiro que não dá para passar andando com os pés no chão. Não dá para mergulhar, ou não dá para nadar em um lugar que você vai continuar com o pé no chão e a água é profunda. Feche os teus olhos comigo nessa noite, eu vou orar por você. Eita. Eu estou pregando para alguém aqui, que o Espírito de Deus ministra ao meu coração. Há uma decisão para que você tome, que elebria amandoquiacia. Há uma decisão para você tomar que vai mudar a tua história. Que elebrassuri kamanai. Há um joelho dobrado pela tua vida. Há noites de sono que está sendo perdida para que Deus mude a tua história. Há algo sobrenatural que Deus tem para fazer naquele lugar. E o Espírito me diz: eu conheço a tua história. Eu sei os livramentos que eu já te dei nesta terra. Tu não falaste assim, Pai, fala comigo hoje. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque o Senhor sabe das promessas. Quem foi que disse que eu me esqueci das promessas, homem? Quem foi que disse que eu não me lembro de tudo que eu disse para você? E aquele joelho que está dobrado, orando pela tua vida, eu disse através da minha serva, eu trago ele de volta. Então vem, porque é hoje. Que celebrai, choke. Amandou que plaçai, que menerevacia. Eu vou te dar 10 segundos para você ir a águas profundas comigo nessa noite. Camanda sai. Eminacandio plassuri me calaio menerecia. Sai da terra comigo, sai. Camando e plassuri calábia. Eminacandio e placia. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelo joelho, pelo tornozelo. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelo joelho. E me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. E me fez passar pelas águas. E era um ribeiro que não se podia passar andando. Eu tinha que passar nadando. Eu tinha que tirar o pé do chão. Eu não disse que visitaria todos os teus. Eu não disse que tomo conta da tua casa. Eu não disse que conheço as madrugadas de oração
que tu passas comigo, homem, e tu falaste: Senhor, eu quero toda a minha casa, eu quero toda a minha família. Conte os dias a partir de hoje e tu verás o que eu faço. Eu vou te dar 10 segundos para sair da terra. Não, isso aqui não estava no esboço. Não. O Espírito de Deus está dizendo: essas águas profundas vão te levar a lugares que você nem imaginava que iria. Ai, Jesus. Coloca a mão no teu coração assim, você que pode. Camante que placia. Alaide amandorergia. E ele me disse: viste, filho do homem? E ele me fez tornar a margem do ribeiro. Eu vi árvores plantadas de um lado e de outro. E não era pouca não. Era árvore em abundância. Não dá para ver as árvores em abundância com água no tornozelo. Não dá para ver as árvores em abundância com água no joelho. Não dá para ver as árvores em abundância com água nos lombos. Só dá para ver quando nós chegamos no nível mais profundo com Deus. Querido Espírito Santo, eis aí a tua igreja, eis aí o teu povo. Até aqui o Senhor me permitiu ir, até aqui o Senhor falou através dos meus lábios. Eu quero apresentar o teu povo nas tuas mãos, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Comece a tocar agora, eu te peço. Comece a encher agora, eu te peço. Comece a abençoar agora, eu te peço. Nessa quinta-feira da vitória, o Senhor possa ministrar vitórias e bênçãos sobre a vida dos teus servos. Ó Pai, talvez eu estou ministrando para alguém que já pensou em parar com água nos tornozelos, pensou em parar com água no joelho, pensou em parar com água nos lombos, mas hoje decidiu-se a dar mais um passo, a ir a níveis mais profundos. Desde o alto desta cabeça à planta desses pés, eu ministro sobre eles, em nome de Jesus. Amém.